matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós temos o nosso dia de Yoga na TV com o professor Luiz Almeida, que vai nos falar muitas coisas novas, boas, vai nos ensinar muitas coisas legais hoje, né? Assim Vamos seja. ter um aprendizado bom de Yoga em todos os sentidos, porque o Yoga tem o lado espiritual, tem o lado físico, né? Trata o ser humano de uma forma completa, inteira, né? E hoje nós vamos ver isso novamente para que a gente possa compreender, assimilar e colocar o yoga em prática no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Bem-vindo, professor. Grato. Uma boa tarde a todos. Um bom dia. A gente costuma dizer assim, bom dia. Uma vez eu falei com o mestre, bom dia, era de tarde. Ele falou, não, mas ele falou assim, o dia, meu amigo, tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, a gente está dentro das 24 horas, bom dia a todos, felicidades. Isso. Bertolt Brecht dizia isso, né? Todo dia é um bom dia. Todo dia é um bom dia, que assim seja para todos nós. E então, mais uma vez, é uma honra poder estar aqui e acessar, chegar até os senhores e as senhoras nas suas casas com esse programa Yoga na TV, dentro da programação do Sintonizando Saúde. E, enfim, a gente trazer esse assunto, trazer o yoga, trazer de alguma forma, dentro da minha compreensão, trazer saúde, trazer um pouco de mais tranquilidade e consciência em cada um de nós, na busca de uma compreensão melhor desse sentido da vida da gente, porque o yoga, na realidade, não é um caminho só de práticas físicas, não é só a meditação, não é só a respiração, não é só as posições, é uma vida diária, vamos dizer assim, é uma prática de vida, é uma maneira da gente abordar a vida e que pode, com certeza, e no meu entender, dar mais sentido à nossa vida. Assim como toda prática que envolve a bondade, que envolve a compaixão. E hoje, assim, estou querendo mais uma vez enfatizar esse tema da compaixão e da bondade. Em momentos que nós estamos passando de tão grandes transformações na humanidade, na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa compreensão de vida, dentro desse caminho de estudar e de entender, de compreender melhor o sentido dessa vida aqui em nós, né? A gente pode se perguntar, será que nós estamos aqui só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para prosperar materialmente, para constituir uma família, para ter os filhos, não é? Para estudar algumas coisas? Quer dizer, o que a gente está podendo ver hoje é que nossa sociedade, de uma maneira geral, nossa cultura, ela está ainda muito dedicada aos bens, às estruturas, vamos dizer assim, materiais, né? Nós estamos muito ainda atados a esse momento de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, e com isso, muitos de nós estamos deixando de perceber alguns aspectos mais fundamentais, a gente pode dizer assim, né? Porque é importante a gente trabalhar, nós estamos aqui na Terra, dentro de um corpo físico que precisa se alimentar, que precisa de repouso, né? Que precisa de um teto para se abrigar, que precisa de meios de locomoção, que precisa de algum nível de conforto, de bem-estar material, não é? Mas isso não é o essencial. Na realidade, nós estamos aqui na Terra, assim ensina o yoga e assim ensinam várias outras escolas de conhecimento e de autoconhecimento. Nós estamos aqui na Terra para poder perceber, sentir, se encontrar, compreender
um sentido maior, As religiões falam em encontrar-se com Deus, não é? Ou qualquer que seja o nome dado, não é? Então, hoje, assim, estou querendo, eu trouxe algumas coisas, alguns escritos, nós vamos fazer a abertura de prática que a gente tem feito com a dedicatória, com o mantra, não é? E com a concentração inicial, vamos dizer assim, mas na sequência eu estou querendo, claro que a gente está podendo também colocar algum exercício no nível dos asanas, falar também da respiração, mas principalmente fazer uma reflexão mais profunda, à medida do nosso possível, para esse sentido da compaixão e da benevolência, da bondade. Eu posso pegar o gancho do dinheiro que você falou? Pode, sim, senhora. Pois é, eu queria deixar uma reflexão para as pessoas, porque para muitas pessoas, talvez para a grande maioria das pessoas, o dinheiro, na verdade, é uma verdadeira salvação. Vamos supor, né, e isso é para cada um refletir, vamos supor que a pessoa não tivesse, né, você vive o teu dia a dia se programando por seu trabalho, porque precisa do dinheiro para se sustentar, para comer, para isso, para aquilo. Então, vamos supor, né, você para pensar, e se eu tivesse dinheiro para tudo que eu precisasse, eu não precisasse mais fazer nada em função de ter que conseguir, ter que arrecadar dinheiro, ter que ganhar o dinheiro, né? Como é que seria a minha vida, né? Pode parecer uma coisa estranha de se falar, mas é verdade. Porque, na verdade, o dinheiro é a grande salvação, porque é o que nós colocamos no caminho da nossa meta. Eu preciso de dinheiro para subsistir, então isso vai ser a minha meta. Se eu tirar essa meta fora, a pessoa fica sem razão de ser ou mergulha em si mesmo, que é o processo difícil, que era o que o Luiz estava falando. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, de conseguir uma razão de ser, onde não existe razão de ser física, é um processo muito difícil, muito difícil. Nós conseguimos perceber a vida de uma forma em que os valores são todos, digamos, maiores, são espirituais. O dinheiro viria como uma consequência. Então, muitas vezes você vê muita gente dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e fazer isso. Vamos parar, então, para pensar, isso é uma sugestão, né? E refletir, será que se eu tivesse todo o dinheiro de que eu preciso, seria diferente? Será que o que eu estou fazendo não é, o dinheiro está me salvando, me permitindo que eu não entre em mim mesma e justifique o porquê, né? Ele está servindo como justificativa, quando na verdade, coitado, ele não tem culpa. A decisão é sua e você pode coordenar as duas coisas. Mas, de repente, a gente não quer coordenar as duas coisas, né? Quer ficar só com a questão física, com a questão material. Sim. Então, isso aí é uma sugestão de reflexão, né? Porque isso já faz parte de um caminho em direção a si mesmo, né? Gente percebendo isso já é alguma coisa, né? Isso aí. Grato por esse compartilhar. Eu só para deixar claro para vocês também que esse programa aqui é o Yoga na TV, mas a gente está compartilhando e a Madalena é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? E a gente tem umas ideias mais ou menos comuns, a gente tem por onde compartilhar e a gente conversa um pouco antes do programa também para até encaminhar alguns assuntos, não é? E aí é dentro disso que ela está colocando com muita clareza, é bom isso aí, saber que se eu tivesse todo o dinheiro, se eu tivesse todo o conforto material que eu necessito, não é? Será que eu teria um espaço interno em mim e uma vontade de mergulhar na busca desse autoconhecimento? Não é? Porque será que eu estou colocando no meu dia a dia desculpas, não é? Em função do meio externo para não olhar para dentro de mim?
não é? Porque a constante é essa. E dentro desse movimento nosso, a gente pode ver, eu vejo pessoas passando situações materiais relativamente difíceis, às vezes mais difíceis que a minha, às vezes situações mais confortáveis que a minha, mas eu vejo pessoas em determinadas condições que, em princípio, seria assim de compreender perfeitamente por que aquela pessoa não está se dedicando a uma busca espiritual. Entretanto, são pessoas que estão varrendo a rua, que estão lavrando a terra e que têm uma dedicação, dentro da vida simples delas, têm uma dedicação para a busca espiritual. Nesse sentido, até eu estou me lembrando aqui, mas vamos fazer a abertura primeiro, depois quero falar só para ficar na lembrança aqui da gente, né, do início, da maneira simples como alguns seres de grau espiritual que vieram à Terra, como é que eles chegaram na Terra. Se a gente pensar em Jesus e outras pessoas, outros seres, outras entidades espirituais que chegaram de uma maneira tão simples. A gente volta a falar... E até os Budas espontâneos, né? Que eram pessoas simples, extremamente simples. Dentro da simplicidade, né? E às vezes até de uma aparente pobreza. Pode ser uma pobreza material, mas a grande riqueza, ela não é material. A gente volta a falar disso então. Vamos fazer a abertura, que a gente tem feito a abertura tradicionalmente, e eu acho bom a gente continuar caracterizando. Então, lembrar, primeiro assim, para começar uma prática de yoga, ou para começar qualquer outro tipo de prática, até mesmo uma conversa, até mesmo um programa como esses, se a gente pode se centrar um pouco mais, respirar um pouco mais fundo, buscar uma concentração, acalmar, perceber o ar passando, como nós já falamos aqui outras vezes, a técnica da respiração gutural, sentir o ar entrando e saindo e percebendo esse movimento da respiração aqui pela região da garganta, procurando respirar com tranquilidade, com liberdade, sentindo a força que vem na inspiração e sentindo a possibilidade da gente se descontrair um pouco mais na expiração. Um ato tão simples, mas que pode ser um grande instrumento de concentração para nós. Então, feita essa concentração, pode ser com os olhos abertos, pode ser com os olhos fechados, pode ser sentados, assim como estou, assim como a Madalena está, pode ser deitados, pode ser até recostados no sofá, não tem importância. O mais importante é essa atitude interna de a gente se concentrar nesse momento presente aqui e agora. Tá certo? Assim, nós então podemos fazer uma dedicatória dessa prática, desse encontro, desse trabalho que está sendo realizado aqui na frente das telas, né, por Madalena e eu, mas por trás das telas por outras pessoas, como eu tenho falado algumas vezes, porque a gente só realiza esse trabalho quando estamos todos em conjunto, quando estamos todos unidos. A gente só vive na realidade de maneira mais plena quando a gente está percebendo essa interligação entre todos nós. Mas na frente a gente fala da interdependência também entre todos. Então, fazemos uma dedicatória, mentalizando o bem das pessoas. Se a gente agora, você aí em casa, se por um acaso lembra de alguém que esteja num estado de sofrimento maior, que esteja numa situação mais difícil, fazemos uma dedicatória pelo bem dessa pessoa ou dessas pessoas. Tá bom? Então nós podemos fazer essa dedicatória, visualizar na nossa tela mental essa ou essas pessoas para quem a gente quer dedicar esse momento de prática, esse momento de reflexão, esse momento de aguçar em nós mais a amorosidade, o ahimsa, não é? Essa força da benevolência, essa força da compaixão. Então fazemos essa dedicatória, abrindo o coração da gente, abrindo o coração, saindo um pouco das nossas próprias necessidades e olhando a necessidade e a dificuldade das outras pessoas. Tá certo? Isso. Então podemos fechar os nossos olhos, podemos unir as palmas das mãos
junto do nosso coração, do nosso peito. E vamos 3 vezes vocalizar o mantra, cantar o mantra Om, que, como já disse outras vezes, dentro da mitologia, dentro dos ensinamentos, dos estudos energéticos, dos estudos do som da Índia antiga, esse som é o som do Om. A gente pode pensar em OM, mas no finalzinho a gente fecha com Então, respirando fundo. Mais uma vez. A luz que reside em mim saúda a luz que reside e está em cada um. Namastê. Erguendo as costas, abrindo os olhos, descendo os braços. Isso aí. Então a gente percebe como que simplesmente concentrando um pouco mais na respiração, simplesmente fazendo uma dedicatória, olhando a necessidade das outras pessoas, simplesmente entoando 3 vezes um som fácil da gente vocalizar, que está tudo dentro de uma grande simplicidade, né? Já sentimos uma onda diferente de energia circulando aqui nesse ambiente e dentro de nós. Então, meus amigos, feita essa abertura, eu quero trazer de volta a força da benevolência, a força da amorosidade, o poder que existe dentro do desenvolvimento dessa compaixão e dessa bondade em cada um de nós. Que a gente possa, cada dia mais, trabalhar nessa direção. Eu trouxe hoje aqui umas palavras de um grande mestre. Eu não estou querendo dizer, eu não estou preconizando, trazendo as palavras aqui desse mestre, Dalai Lama é o nome dele, eu não estou preconizando para que as pessoas sigam o budismo ou que sigam outra prática qualquer religiosa. Eu só estou trazendo essas palavras porque essas palavras me tocaram e, no meu entender, elas têm um sentido amplo e universal. Jesus poderia estar dizendo a mesma coisa, não é? Allan Kardec poderia estar dizendo a mesma coisa, né? E outros tantos guias e seres espirituais, diretores, encaminhadores, pastores das ovelhas, poderiam estar fazendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Então, o Dalai Lama diz assim: você pode ser rico, poderoso e bem educado, mas sem os valiosos sentimentos da compaixão e da benevolência, não encontrará a paz. Não haverá paz em sua família e até mesmo os seus filhos sofrerão. Ele diz assim: a bondade é essencial para deixar a mente em paz. Então, como disse, essas palavras poderiam ser ditas por qualquer pessoa que tivesse num trabalho, fazendo um trabalho ao nível espiritual, né? O Dalai Lama é um deles. É um irmão, né? Então, o quanto que nós estávamos falando antes da estrutura material,
nós estávamos falando antes do dinheiro, nós estávamos falando antes de todas as posses possíveis para gerar um conforto e um bem-estar em cada um de nós. Mas veja como ele diz, sem o sentimento nobre da compaixão e da bondade, todos poderiam sofrer, todos podem sofrer, porque de nada adianta ter todos os poderes da terra se a gente não tem a bondade no coração, se a gente não olha o nosso irmão com esse olhar compassivo, com esse olhar generoso e fraterno. Então, e que ele também fala em outro momento, mais na frente, que um dos grandes males, ou talvez o maior de todos os males geradores de sofrimento nas pessoas, é o egoísmo. É o olhar, ter aquela dimensão de que quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Esse ditado é um ditado popular, engraçado, né? Mas é isso mesmo, né? A maioria de nós tem essa tendência. Nós todos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a isso. A olhar primeiro a nossa necessidade. Né? E será que realmente, se a gente puder, por exemplo, num casal, estava conversando antes aqui, né? Imagina um casal, um homem e uma mulher. Né? O homem olha a priori, como prioridade, a atenção, dá atenção a gerar alegria e felicidade para sua companheira. Né? E a mulher dá a atenção prioritária a gerar felicidade e alegria para o seu companheiro. Enfim, aqui eu e Madalena, se eu estou dentro desse programa aqui, a gente está falando essas coisas aqui, se eu escuto o que ela fala e combino com ela e harmonizo com ela, de maneira que ela se sinta bem e ela faz o mesmo comigo, olha que beleza de programa que a gente está podendo fazer. Né? Porque eu estou dando prioridade, nós estamos aqui buscando atender da melhor maneira possível a cada um dos senhores e senhoras que estão aí do outro lado da tela. Né? Olha que coisa boa, porque isso pode gerar uma alegria, uma satisfação, uma felicidade para os senhores e em contrapartida isso retorna para nós também. Né? Então, esse princípio básico que o yoga traz, chamado ahimsa, amorosidade, não violência, está diretamente ligado, é análogo, tal e qual, vamos dizer assim, tá? A esse sentimento da bondade, da compaixão e da generosidade. Então, a gente está preconizando isso aqui, está chamando a atenção disso aqui. Eu estou falando, inclusive, aqui, e procurando eu mesmo me ouvir da melhor maneira possível, entendendo, viu, gente, que o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. É o meu. Eu estou aqui nessa busca de eu me aperfeiçoar um pouco mais, de eu escutar o que eu estou falando. Né? Eu estou falando para eu mesmo me doutrinar, para eu me entender melhor com a compreensão disso, né? E poder, assim, ser uma pessoa mais feliz aqui nessa terra. Com as minhas filhas, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha companheira, com os meus irmãos, com todas as pessoas com quem eu venho encontrar. Tá certo? Então, a busca é essencial e é o primeiro degrau do yoga, a ahimsa. Veja bem, né? Uma prática, um conhecimento que veio a ser conhecido para nós aqui no Ocidente, muito pelos exercícios físicos, pelas posições como essas que eu estou aqui, de pernas cruzadas, e uma série de outros trabalhos, pela própria respiração, pela qualidade de vida que a gente pode desenvolver com isso, né? Tem por base, no seu primeiro degrau, a amorosidade. A gente tem que lembrar também as pessoas que, dentro disso que o professor Luiz falou, se nós pararmos para entender como isso funciona realmente, vamos perceber uma coisa interessante. Quando eu sou amorosa com o outro, na verdade, eu estou sendo, antes de ser amorosa com o outro, estou sendo amorosa comigo mesma. Porque eu não posso partilhar alguma coisa com o outro, ceder alguma coisa ao outro, se eu não a tiver em mim.
Aquela pessoa que, em vez de externar amorosidade, externa agressividade ou violência, ela, antes de externar isso ao outro, ela está isso dentro dela mesma. Então, na verdade, cada vez que eu faço alguma coisa para o outro, eu estou me inundando primeiro com aquilo. Vê como é que isso é legal. É isso aí. Né? Quer dizer, é um progresso meu. O fato de eu estar dando ao outro, eu primeiro estou fazendo bem a mim mesmo. Né? Muito legal. Boa reflexão, tá vendo? Quer dizer, a gente só dá o que tem. Isso é uma coisa muito importante da gente ver. Então, agora, veja bem, se mesmo a gente não tendo ainda, né, a gente faz um esforço de disciplina dentro de nós, no sentido de buscar ser gentil, de buscar ser generoso, de buscar ser amável com as pessoas, mesmo que, veja bem, mesmo que a gente não tenha isso ainda tão bem desenvolvido em nós, vai desenvolver. Nós estamos promovendo esse desenvolvimento. Isso. Nós estamos promovendo esse germinar dessa bondade, dessa generosidade em nós, gerando o benefício para nós também. Né? Então é muito interessante isso. Eu ouvi uma vez de um mestre, ele dizia assim: mesmo esquecendo-se de si, olha só, lembre-se de todos além. Veja bem, quer dizer, mesmo a pessoa não dando a devida atenção ainda para si, esquecendo-se de algum aspecto do seu bem-estar, ou do seu conforto material, ou do seu conforto até mesmo espiritual, lembrar que existem os outros. Por quê? Nisso que a gente está falando aqui agora, quando eu exercito em mim a capacidade de ser mais generoso e bondoso com o outro, eu estou fazendo gerar em mim, no meu coração, essa energia. Então, assim, nós estamos falando isso aqui, viu, gente? Eu estava conversando com a Madalena um pouco antes do programa. Não é para que cada um dos senhores e das senhoras acredite nisso e pronto. Nós estamos falando aqui, mas nós estamos, assim, estimulando os senhores e as senhoras e a nós mesmos, né, para a gente examinar de maneira mais profunda o sentido dessas palavras, né, que não sejam só palavras, que elas possam encontrar um eco em nós e que a gente não precisa concordar nem discordar agora. E que a gente pode, com calma, examinar as coisas que estão sendo ditas, as reflexões que podem estar sendo feitas aqui. Não é? Esse sentido que a gente está falando agora, por exemplo, né, de que mesmo eu ainda não sendo capaz de dar a devida atenção para mim, porque nós somos seres imperfeitos, mesmo eu não tendo ainda essa capacidade, eu trabalhando a generosidade, trabalhando o ahimsa, trabalhando a compaixão com meu irmão, com os meus irmãos, com minha família, com os meus amigos, eu estou fazendo crescer em mim esse sentimento. Eu estou potencializando esse... O Dalai Lama também fala, isso é interessante, poder. É um poder interno que a gente pode fazer crescer, né, expandir, né, mesmo ainda não tendo esse bom desenvolvimento. Né? Então, você veja como que na realidade existe um outro conceito que a gente... universal, vamos dizer assim, universal. Eu não vou direcionar esse conceito para essa ou aquela filosofia, mas na realidade esse é um conceito universal, que é o conceito da interdependência. Não é? Então, nós todos aqui estamos nesse movimento de interdependência, inclusive com os objetos que aqui estão, que demandaram trabalho de várias outras pessoas. Na realidade, a inteligência humana, a sensibilidade humana, a capacidade... Quem é que está aí? O Kaique? Campeão, beleza? Então, joia, meu amigo querido, graças a Deus. Agora está melhor com a sua presença também, tá bom? Então a gente considerar que o Kaique chegou agora, o Luciano estava ali trabalhando antes, o Ronaldo também trabalhando. Como é o nome da companheira do Luciano? Eu não me lembro. A Dani também estava trabalhando antes. Então, várias pessoas, as pessoas que fazem a limpeza desse lugar, as pessoas que cuidam, né? Enfim, de todo esse trabalho, as pessoas que construíram essa casa, que construíram esse sistema todo eletroeletrônico aqui, que nos permite chegar até os senhores. Veja
como tudo isso está interligado. Como que nada disso poderia estar acontecendo agora, esse programa não poderia não estar acontecendo agora, se não tivéssemos por trás várias outras pessoas. Toda essa tecnologia, né, de coração, essa tecnologia mental. Veja, como que isso é amplo, né, e pode se estender infinitamente. Infinitamente. Então, a gente compreender que nós não existimos sós, independentes. Nós só existimos no relacionamento com os outros. Esse contexto aqui só acontece agora porque a Madalena está aqui do meu lado, eu estou aqui, tem esse piso, tem essas câmeras, né? Essas câmeras aqui filmando e promovendo, e essas pessoas que estão por trás. Né? E toda uma série de outros fatores. Então é uma coisa importante a gente perceber que, na realidade, às vezes até, por mais que a gente possa pensar que está sozinho, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Então é uma ilusão você considerar que está sozinho. Não está sozinho. Nós estamos ligados com todos os outros, estamos ligados com os nossos ancestrais, estamos ligados com as pessoas que vêm depois de nós, estamos ligados com essa quantidade enorme de pessoas, de seres que estão aqui convivendo conosco nesse mesmo momento do nosso planeta. Então, são coisas assim, para a gente examinar, para a gente procurar compreender, né, um sentido maior na vida da gente. Ampliando a nossa capacidade. Isso nós estamos falando aqui, a palavra vem de onde? A palavra vem do pensamento, né? Vem pela nossa inteligência, vem pelo nosso raciocínio, vem pela nossa capacidade de entender e de compreender esse sentido da vida, né? Outra coisa bem importante, que também nós estávamos conversando antes, é esse poder do nosso pensamento. A Madalena estava dizendo que já fez um programa um tempo atrás, que estava falando, esse assunto, ele na realidade, ele não se esgota. Eu falo desde que o programa começou, falando sobre isso. Porque a Madalena é uma filósofa também, a Madalena é uma pensadora, né? Então você veja, pelo nosso pensamento, eu ouvi também, já um tempo atrás, numa conferência, um mestre dizer, né, que não era nem budista, era outra prática, ele dizendo que nós somos o que pensamos. E na realidade é isso. Nós pensamos. Aí o pensamento se realiza na palavra. Daí a palavra se realiza na minha ação. Daí a minha ação se realiza na construção de um hábito diário na minha vida. Daí um caráter meu, né? Luiz tem um determinado caráter assim, assim, assim. Começou lá no pensamento. E daí o destino, né? O que é que o meu tino diz para eu seguir na minha vida? E eu construo um caminho por esse tino, por essa que começou no meu pensamento, por essa reflexão, por fortalecimento, vamos dizer assim, da minha virtude intelectual, virtude mental. E que, olha, gente, não precisa ter faculdade, não precisa ter curso nenhum para compreender de maneira inteligente. Um roceiro já me deu lições de bem viver. Então, muito importante, e a gente estava falando um pouco antes também, que iríamos falar, comentar, eu me lembrei aqui agora, viu, Madalena, do início, vamos dizer assim, da chegada simples e aparentemente pobre, porque a pobreza em si realmente não é a pobreza material. A pobreza maior é a pobreza espiritual, é a pobreza interior, é a pobreza do coração das pessoas. Mas vários mestres, vamos citar um grande mestre da humanidade, que ele é considerado até por algumas escolas religiosas como o próprio Deus encarnado, que é Jesus. Jesus veio à Terra numa manjedoura, num estábulo, porque não tinha lugar naquela época, naquele momento. E, vamos dizer assim,
ele trouxe com isso o quê? Um exemplo da simplicidade. Um exemplo de que o verdadeiro tesouro não está no bem material. O verdadeiro tesouro está no coração e na mente de cada um de nós. O verdadeiro tesouro pode ser considerado, por exemplo, a paz no coração da gente. Então, uma pessoa simples, varrendo uma rua, lavrando uma terra, descarregando um caminhão, ele pode estar fazendo aquele trabalho, compreendendo uma série de coisas da vida, tendo um sentido de bondade, de compaixão, de generosidade com as pessoas, conduzindo a sua vida dessa maneira, né? Sendo uma pessoa simples e tendo a grande fortuna que é essa paz no coração. Ele fez um dos sermões mais bonitos que existe, que é o Sermão da Montanha. Pois então. Em que ele fala exatamente sobre isso. Né? Então. E ele fala até dos pássaros que não trabalham nem fiam e se vestem com as mais belas roupagens. Olhai os lírios do campo. Então, ele fala exatamente sobre isso, a importância de vermos as pequenas coisas, de percebermos a gente costuma dizer com o nosso coração, para representar essa ideia, né? E que o resto vos será acrescentado. Pois então. Agora, assim, a gente pode pensar, não, mas eu tenho minha filha, meu filho, minha casa, meu aluguel, minhas coisas. Tudo bem, está certo. A gente precisa cumprir com os nossos deveres materiais, a gente precisa cumprir com os nossos compromissos materiais. Mas olha, por alguma experiência que eu já venho cultivando aqui nessa vida, né, eu compreendo que se eu estiver andando direito na minha vida, se eu estiver buscando algumas coisas básicas, por exemplo, a compaixão e a bondade, olhar o que está acontecendo de verdade com o meu vizinho, com o meu filho, com a minha filha, com o meu amigo, com o meu irmão, né? Isso traz uma força grandiosa, né? Para que eu possa ter condição de saúde e de bem-estar. Tudo flui. Não é? Exatamente. Para que a minha vida material, inclusive, possa fluir. Para que a vida material, que você falou, flua. Exatamente. Às vezes a pessoa se esforça e nada dá certo, tudo dá errado, o dinheiro não vem. E só com isso que ele está falando, as coisas fluem e as coisas acontecem. A gente está falando isso aqui, né, assim, isso pode ser duvidoso para algumas pessoas? Pode ser duvidoso para algumas pessoas, mas nós estamos aqui, de novo, lembrando, vamos examinar o que está sendo dito. Tá bom, gente? Assim, não estamos trazendo aqui nenhuma verdade estabelecida e pronta para que os senhores e as senhoras acreditem nisso e pronto, está resolvido. Não é isso. Quem somos nós? Porque cada um cada um tem uma história, né? Mas nós estamos falando de algumas coisas que podem ser desenvolvidas em cada um de nós, qualquer que seja a circunstância em que cada um de nós esteja vivendo, né? Que pode. Eu estou falando que pode por experiência própria. Pode fortalecer em nós uma capacidade tal de saúde, de clareza mental, de disposição, de deixar a preguiça na cama quando a gente levanta, coisas assim, né, para a gente poder realizar de uma forma melhor um sentido integral, físico, mental, emocional e espiritual na vida da gente. Então, vamos examinar isso aí, para que a gente possa chegar a algum grau de compreender isso, né? Um outro aspecto que eu estava querendo também falar, viu, Madalena, é assim, hoje a gente vive assim, um tanto de diversidades, vamos dizer assim, de escolas religiosas, né? A gente até teve a oportunidade de falar um pouco a respeito disso aí em outros programas, mas estou querendo assim fortalecer essa compreensão, tá, do ecumenismo. Essa compreensão, o que é ecumenismo? É uma tolerância, é compreender. Uma vez perguntaram a um mestre, por que tantas religiões nesse mundo? Ele respondeu assim, meu filho, meu irmão, é para atender à compreensão de várias pessoas diferentes. Cada um tem uma compreensão do que é a religiosidade na vida. Então, tudo bem, existe o catolicismo, existe o budismo, existe o espiritismo, existem as escolas evangélicas, né? Mas isso é para atender ao momento, ao grau de compreensão de cada um, o que não quer dizer que uma coisa seja melhor e outra não seja tão boa. Tudo é bom, tudo
é bom, né? De acordo com o momento de cada um, desde que nós possamos estar cumprindo fundamentalmente a compaixão e a bondade no coração da gente, essa amorosidade no coração da gente. Por quê? É uma realidade, né? Como que eu posso estar bem agredindo uma pessoa? Como que eu posso estar bem me corrompendo e furtando o que não é meu das outras pessoas, né? De alguma maneira, como existe essa interligação, né? Tudo o que eu faço volta para mim. Como a gente estava falando da generosidade, da bondade no coração, que pode ser construída. Mesmo eu não estando muito bem, eu buscando ser assim generoso, eu trago essa força para dentro de mim. Eu faço crescer esse amor e essa bondade aqui dentro do meu coração. Então, assim, nós estamos passando por um momento de grande transformação na humanidade, como já disse antes, né? E esse momento carece de paz em nós, né? Com tantas turbulências acontecendo no planeta Terra, nessa nossa grande nave espacial, né? Vamos suaves na nave. Eu estou vendo uns adesivos, e já vi em alguns carros, que é suave na nave. Aí eu não sei que nave é essa, que está dizendo lá no adesivo. Mas imagina, nós podemos ser mais suaves na grande nave que é a Terra. Podemos sim, podemos sim. E assim, é uma solicitação, né, para a gente poder examinar essa suavidade possível em cada um de nós, para a gente navegar nessa nave através desse espaço de uma forma melhor para nós, de uma forma melhor para as pessoas que estão à nossa volta, de uma forma melhor para essa grande natureza tão bela desse planeta Terra, né? Tão generoso que é conosco. Vejamos que tudo que tem na Terra atende a nós. Tudo que existe, a natureza, está atendendo a nós, seres humanos. Os minerais, os vegetais, os animais, estão nos atendendo todo o tempo. Então, olha que honra, olha que merecimento nós habitarmos uma nave tão bela, um planeta, uma casa tão bonita. Então, nós podemos trabalhar essa suavidade, nós podemos trabalhar esse amor, essa bondade, eu diria assim também dentro disso, essa capacidade de perdão também no coração da gente, né? Eu digo isso porque, assim, muitas vezes a gente está sujeito a ser, né, agredido passar por alguma provação, passar por alguma situação que pode não ser muito agradável na vida de cada um de nós, todos nós, né? Mas a gente tem dentro de nós também a capacidade, a possibilidade de, compreendendo a condição do outro, chegar a um lugar de perdoar. Na realidade, o grande perdão não vem da gente. A gente pode compreender a condição do outro e tudo bem, meu irmão, tudo bem, passou, vamos em frente. Vamos em frente. Por quê? Não adianta, se eu sofro ou se tenha sofrido uma agressão, eu retribuir com a mesma moeda. Aliás, esse é o ensinamento do que nós falamos, Mestre Divino Jesus, né? Lei de Talião, que existia antes de Jesus, né? Olho por olho, dente por dente. É isso? E que ele trouxe uma outra compreensão. Pedro pergunta para ele, eu estava lendo outro dia, a gente estava fazendo uma prece em casa, né? E justamente chegou nesse momento, a gente abriu um livro, né? E ele estava falando desse momento em que Pedro pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Né? Algo assim. Aí Jesus diz para ele, Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7. Ele dimensiona isso de uma forma muito maior, né? Dizendo que o perdão não deve ter limite. Olha que grandeza. Então, Jesus, outro grande mestre, divino mestre, traz para nós o amor e o perdão. Então, são forças assim, e é uma luz no coração da gente, que a gente pode fazer crescer, que a gente pode fazer expandir cada vez mais. Madalena quer dar uma contribuição? É bom lembrar aqui para vocês que as pessoas pensam que quando você perdoa, você está sendo bom com o outro. E não é verdade. Bonito. Não é verdade isso. Você está sendo muito boa com você mesmo quando você perdoa. Porque quando você não perdoa,
Quando você, na verdade, seria quando você não aceita o outro do jeito que ele é, né? Que é isso, que é o perdão, é você aceitar o outro do jeito que ele é. Quem está com o problema dentro de si é você. Quem está queimando, né? O ódio, a raiva, são quentes. Quem está queimando é você. Então, na verdade, uma questão é o outro. O outro, se errou, vai ter que arcar com as consequências, né, do que ele fez. E isso não é problema seu. Quanto a você, se você não aceita, se você tem ódio, mágoa, raiva, o que vai acontecer é que como se você estivesse segurando algum carvão quente nas mãos. Imagina. Quando você não aceita o outro, quem está queimando com ódio, por exemplo, é você. Então, quando você aceita, ou digamos, quando você perdoa, o que você está fazendo é sendo generoso com você mesmo. Você está se libertando daquele carvão quente. Você está deixando aquilo ir embora. E você está aceitando o outro do jeito que ele é. Com certeza, você vai ficar muito melhor fazendo isso, né? Quer dizer, você está sendo bom e amoroso com você mesmo. É bom que você tenha claro isso. A gente sempre tem a ideia de que está fazendo alguma coisa. Não está, é por você mesmo. É por a gente mesmo que a gente está fazendo. Legal essa compreensão. É importante. Percebe? Isso. Vamos examinar isso aí, essas coisas, porque, né, tudo nasce dentro de nós, tudo nasce no coração da gente. Como a gente estava falando antes, mesmo ainda não tendo potencializado tão bem a bondade e a compaixão no meu coração, eu agindo, exercitando essa capacidade, esse poder, eu faço crescer em mim essa energia. Por outro lado, isso que Madalena explicou, né, a pessoa gerando uma condição de não perdoar, uma condição que não seja boa no coração dela, eu não vou dizer você aí, mas a pessoa, né, uma pessoa, num caso, né, de gerar uma condição que não seja boa dentro de si, né, em direção ao outro, é uma coisa só, é uma coisa só. O feedback, a gente usa muito, o retorno, a lei do retorno, né, é uma lei universal. Então, compreendendo isso que foi dito pela Madalena, né, a gente pode inteligentemente, viu, meus amigos, assim, é uma questão de grau de inteligência nosso também. Compreender, né? Nós somos seres inteligentes, temos capacidade de compreender que se uma pessoa não tem ainda condição de perdoar o outro, né, veja bem, ela precisa de alguma maneira, para poder se trazer mais conforto na sua vida, não é? Buscar essa condição de perdoar, pela compreensão da condição em que o outro se encontra. Uma vez, em uma situação em que dois amigos, um deles tinha uma dificuldade a um nível mental. E os dois estavam fazendo uma caminhada e na volta da caminhada, um dos amigos, esse que estava com a dificuldade mental, que tinha dificuldade mental, ele pelo nível de estresse que foi vivido ao longo da caminhada, houve um pânico na organização mental dele, né, cerebral, né, e ele se enraiveceu e agrediu o outro amigo. Né? O outro amigo, compreendendo aquela condição, não reagiu, e num momento assim de opressão, vamos dizer assim, ele simplesmente pegou no pescoço desse amigo e disse: eu sou seu amigo, disse para ele assim, eu sou seu amigo. Olha bem, a pessoa do agressor parou de agredir naquele momento. Olha só, né? É uma situação que aconteceu bem próxima de mim, né? Então, e saiu. Na sequência do movimento, olhe bem, né? Veio uma outra pessoa externa, vendo aquela situação que estava acontecendo, que para esse visor externo, para esse observador externo, era uma covardia, não é? Né? E veio com um pedaço de pau, para agredir essa pessoa que estava agredindo o amigo, né? E começaram a bater boca, né? Aí o amigo que ainda estava falando, que falou da amizade, disse assim: pelo amor de Deus, para ele, pelo amor de Deus, repetindo 2 vezes também, né? O batedor de boca, o amigo que tinha tido o problema, né, saiu, foi-se embora, silenciou e saiu. Vejam só, né? Como que por uma compreensão,
por uma compreensão mais clara, sincera, amorosa de um dos amigos, né? O outro parou de agredir com a palavra amigo. Eu sou seu amigo, disse ele assim, né? Ele parou de agredir e num segundo momento ele disse, pelo amor de Deus. Para o outro queria agredir. Para o outro. E ele parou de bater boca com a outra pessoa que estava revoltada, não houve mais agressões e ele foi-se embora. Quer dizer, isso demanda uma elaboração, demanda um processo, uma digestão, um metabolismo disso dentro das pessoas. Claro, claro, demanda um tempo para essas coisas poderem se estabilizar. Mas vejam bem, é possível. É possível. Ser agredido e não agredir. Você me lembrou o Sr. Goenka, da meditação Vipassana. Ele conta uma história que eu acho muito legal e que me lembrou dessa história que o Luiz contou. Que uma pessoa vai agredir o outro e joga fogo nela. A outra pessoa, em vez de acalmar o fogo, que foi o que o seu amigo fez, ele joga gasolina. Ai, meu Deus do céu. Que é o que acontece normalmente. Tanto é que o outro achou que era covardia. Quer dizer, vocês veem a insensatez, mas é o que nós vivemos hoje em dia. Então, o que nós fazemos e achamos normal é jogar gasolina, em vez de simplesmente apagar o fogo e acalmar a situação. Então, meus amigos, legal isso aí, são vários os exemplos, vê? Eu trouxe um exemplo, a Madalena trouxe outro, e olha, existem vários outros, se a gente parar para observar, existem vários outros, e a gente pode estar sempre aprendendo com tudo isso, e a gente se tornar bombeiros, né? Apagadores de fogo. Nós não estamos aqui na Terra para gerar mais violência, mais dificuldades, mais situações. Se a mulher chega zangada com o marido procura apaziguar. Se o marido chega zangado, esbaforido com a mulher procura apaziguar. Assim os filhos com os pais, assim os pais com os filhos, assim os amigos, como no caso desses amigos, desses dois amigos. Né? Então, meus amigos, assim, a nossa intenção com tudo isso, né, é procurar trazer uma reflexão a respeito disso, porque como dissemos antes, nós estamos passando por um momento bem delicado, de grande transformação. E eu estava falando com a Madalena agora, antes do programa, eu tive a oportunidade de me encontrar com uma pessoa que faz um trabalho espiritual, de orientação espiritual, uma yogini. Yogini é uma praticante de yoga, né? Discípula de um grande mestre, Vishnu Devananda, não importa muito o nome não, mas um mestre que veio da Índia e que fez esse trabalho, e ela foi discípula dele, e eu tive a oportunidade de estar com ela num encontro, numa conferência, numa prática de yoga, num lugar muito bonito lá no Shivasha, no Brasil. A gente já falou desse lugar, na Serra Petrópolis, Teresópolis. Mas o mais importante é que ela veio trazendo um esclarecimento que existe um estudo dentro do yoga que se chama o estudo das eras, né? Que nós passamos, eras é um tempo muito grande, é um período de tempo muito grande, né? E que dentro desse conhecimento do yoga antigo, né, existem ensinamentos que dizem que nós estamos atravessando um período denominado Kali Yuga. Kali Yuga, um período, assim, vamos dizer, difícil da humanidade. Que nós estamos vendo isso aqui acontecer, né? Uma era mais de rudeza das pessoas. 10? 10? Beleza? Então tá. Então, assim, ele falou lá, o Kaique avisou que está faltando 10 minutos para a gente terminar. Tranquilo, né? Então, é bom essa comunicação, porque aí vocês ficam sabendo também, e a gente fica sabendo. Fica tudo transparente. Tá bom assim? Tá bom assim? Então esse conhecimento, essa informação, esse estudo dessa era chamada Kali Yuga, uma era difícil, como nós estamos vendo, como disse, né? É um período que está findando. Aí até uma pessoa perguntou, né, a ela na conferência, quanto tempo está faltando para terminar isso aí? Aí ela estava dizendo que o tempo dessa era é de 483 mil anos. Veja bem, para a gente dimensionar 483 mil anos, é ano para Meirelles, né? Pra caramba, a beça, né? Mas então, ela falou que isso não é o mais importante, porque esses períodos
né, para a humanidade, digamos assim, para a humanidade ele tem um tempo, para o universo é outro tempo a dimensão. Tudo Né? é muito difícil. Pois é, então, assim, o que ela quis dizer é que está findando, mas nós já estamos passando por ele ainda. Né? Tem pessoas num grau, num nível, vamos dizer assim, melhorzinho, né? E tem outras pessoas num nível piorzinho, dentro desse contexto todo. Não é? Então, aí eu perguntei assim, como é que a gente pode fazer para lidar bem com isso aí? Né? Ela disse que a grande maneira, ou a melhor maneira, dentro da compreensão dela, que a gente pode lidar com isso, é com um sentimento, digamos assim, mais devocional diante da grandeza do universo. Ou seja, então, com esse sentimento de devoção, de reverência, vamos dizer assim, a essa grandeza universal, nós estamos, na realidade, podendo transcender essa era. Porque a gente vai além dos 483 mil anos da era Kali Yuga, né? Porque ela disse que a próxima era é uma era de ouro, é uma era de fraternidade, é uma era de bondade, é uma era de compaixão, é uma era de amorosidade, de solidariedade entre as pessoas, de amor à natureza. Eu acho que o estado ideal é, numa forma assim mais passível de... Não é de bem entendimento, mas de colocar em prática, é a gratidão. Olha só. Essa coisa do devocional, eu traduziria por... Gratidão. Gratidão, né? Ser grata ao que se é, ao que se tem. Bom. Esse estado eu acho que é que transcende... Boa. Então, veja, quando ela usou essa expressão, né, devoção, porque ela tem essa coisa devocional dentro dela, né? Mas isso que a Madalena está dizendo simplifica, no meu modo de entender também. Para a nossa vida cotidiana, eu acho que é esse estado. Gratidão diante da vida. Veja, gratidão diante... Porque assim, gente... pode dizer assim, a gente pode pensar aí do outro lado, né? Pô, mas eu vou ter gratidão com uma vida tão difícil que eu às vezes estou levando, estou passando, vou gratidão. Mas veja bem, né? Pois é, às vezes, né? Assim, a gente não sabe, muita coisa a gente não sabe. Muito mais coisa a gente não sabe do que sabe. Na realidade é por aí. Então, assim, compreender sempre, a gente poder ter a clareza de relativizar a nossa condição, é um outro aspecto importante, né? Se você aí do outro lado está passando uma situação em que pode aparentemente não ter por onde sentir gratidão, veja que existem pessoas, meu amigo, minha amiga, que estão numa condição muito pior do que a sua. E existem pessoas que estão numa condição melhor do que a sua. E que você, eu, Madalena, estamos numa condição em que precisamos estar. É difícil, às vezes, a gente compreender isso. Vocês vão ter um programa lá atrás, antigo, mas tem muito tempo, eu vou passar isso de novo, em que eu mostrava um trabalho de bordado e que a pessoa via pelo avesso e achava um caos. E aí depois, né, ela via pelo direito quando estava pronto e aí via um trabalho belíssimo. De repente, toda essa confusão, toda essa vida dolorosa, sofrida que a pessoa está passando, é exatamente o que ela necessita para que ela consiga ter um belo trabalho quando ela vê pelo lado do direito. Ela não está compreendendo o que ela está vendo pelo lado do avesso. Né? É bom a gente ter claro isso. Né? Mais uma coisinha para pensar. É legal, porque às vezes a gente só sentindo a falta é que a gente pode valorizar o que tem. A coisa assim, sabe, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados ainda, temos muito o que aprender, o que desenvolver, o que fortalecer. Já? 3 minutos, Caio? Foi o que ele fez. Já falei direto? 3 minutos? 5, né? Tá bom. Tu é generoso, né? Tá bom. Então, já está colocando em prática. Então, essa gratidão é a gratidão que pode ser compreendida diante dessas coisas, né? Se nós estamos passando por uma determinada situação, o que é que a gente pode aprender com essa situação? Né? E vamos fazer um esforço, cada um de nós, de não precisar deixar de ter o que a gente tem para a gente valorizar o que a gente tem. Porque muito mais vale a gente ter a gratidão pelo que tem do que se queixar quanto àquilo que a gente ainda não tem. Não é verdade? Então,
E mais uma vez, gente, nós estamos falando isso aqui, o programa já está terminando, mas nós queremos deixar claro que a gente pode examinar, refletir, para poder ampliar nossa capacidade inteligente de compreensão das coisas da vida, tá certo? Para a gente poder pôr em prática isso na vida da gente. E espero em Deus, assim, sermos cada vez mais, com certeza, mais felizes. Então, assim, contente mais uma vez de ter vivenciado aqui, de ter encontrado com os senhores. A gente poderia até estar falando outras coisas, porque esses assuntos são assuntos assim, quase que infindáveis mesmo. A gente tem sempre reflexões a fazer, reexames a fazer, Uma coisa importante no budismo também fala isso, a repetição dos ensinamentos, a constância, o ouvir novamente, o examinar novamente, o examinar, como diz um mestre uma vez, examinar direitinho, mais detalhe. Às vezes a gente procura uma coisa no lugar, não acha. Aí procura de novo, acha. E estava naquele lugar, e a gente não viu. Veja bem, são todas reflexões, são todas observações. Então, eu espero que nós fiquemos bem, estejamos em paz. E daqui mais um mês e meio, a gente volta a fazer um novo programa. Quem quiser, estiver interessado no yoga, a gente tem uns espaços. Nós temos uma imagenzinha. Tem Vamos imagem. Lá? Madalena, mostra aí, Kaique, então. Isso. Por gentileza. Então, olha só, quem quiser esse telefone, esse celular, ele tem o WhatsApp, é 99213, tá dando 3192. Vou falar de novo então. 992133192. E o e-mail é luisalmeida.yoga@gmail.com. E quem quiser também pode entrar no Facebook e procurar, coloca lá em cima Professor Luiz Almeida, vai achar a página. Também pode se comunicar ali, olhar horários, tem o telefone também na tua página. Tem o telefone lá. Então é só entrar no Facebook e procurar Professor Luiz Almeida. O telefone você repete, que tem os 99213 3192. Repetindo, 992133192. Bom? Isso. Então, quem quiser entrar em contato com o professor Luiz Almeida, é só entrar em contato nesses telefones. Vai falar do Babosa? Quer fazer o ON no final, não é isso? Então nós vamos. Eu só quero lembrar quem precisar da Babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato no telefone 2237. O Kaique vai pôr uma imagenzinha, não vai, Kaique? Kaique tem a imagem, Kaique? Tem sim. Tá. Então é 2237 0720. Ela já está pronta para consumo. Ela é feita com mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real. O Luiz agora vai fazer nosso encerramento. Eu agradeço muito, foi muito bom hoje, aprendemos muitas coisas novas. E vamos fazer o encerramento com né? Vamos. Então, antes eu quero desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria. Paz, saúde, alegria e bem a todos. 3 ohms. 3 ohms. Tá. 3 ohms. Então nós vamos fazer 3 vezes esse som, esse mantra que fizemos no princípio. Também, todo mundo em casa se prepare e faz junto, vamos fazer que vai juntos. ser muito bom. Uma energia boa. Isso. Tá? Que todos possam construir essa paz no coração e gerar mais paz nesse mundo. Oh.